Já já vamos falar do Guarani, jogo duro, importante hoje, 21 horas contra o Oeste. Boiadeiro é o nosso convidado, está aqui nos estúdios da TV Bandeirantes. Em 2013, a Vedações Makita completa 30 anos no mercado de manutenção industrial de Campinas e toda a região. Vedações Makita é fornecedor de produtos como gates, correias e mangueiras industriais, Loctite, adesivos, travas químicas, lubrificantes Ibirá, mangueiras em PVC para sucção e descarga de caminhões com preços muito especiais. É o único distribuidor autorizado Vedabras para Campinas e toda a região, com milhares de itens em retentores, anéis e gachetas. Vedações Makita, há 30 anos o seu parceiro ideal em manutenção industrial. Ligue 19, o código de área 3737-4700 está na tela. E atenção, vem aí amplas e modernas instalações da Vedações Makita. Aguarde os gols dos times da região. Na briga para escapar da degola, São Caetano e 15 de Piracicaba fizeram um jogo emocionante. O Azulão sai na frente com Jael e Pedro Carmona, ainda no primeiro tempo. Mas o 15 consegue se recompor e empata com Pedro Paulo, com essa cabeçada. O empate heróico vem com Danilo Sacramento de pênalti. O resultado mantém o 15 fora da zona de rebaixamento com 15 pontos. Em Bragança Paulista, o Bragantino bateu o Ituano e se aproximou do G8 do campeonato. Depois de boa bola de Malaquias, Lincoln, o artilheiro do Braga, bate firme para fazer o único gol da partida. O resultado coloca o Massa Bruta na 9ª posição, com os mesmos 21 pontos do 8º colocado Penapolense. Mesmo jogando em casa, o Paulista de Jundiaí não resistiu ao líder São Paulo. Em noite inspirada, é dos pés de Luiz Fabiano que saem os 2 gols do tricolor da capital. A segunda derrota seguida do Paulista derruba o time para a 12ª colocação. Bem, está aqui conosco o Boiadeiro. Nós vamos falar agora do Guarani, que pega o Oeste. O jogo está marcado para 9 da noite, o horário é horrível, a cidade é muito longe, 260 quilômetros, e ainda marcaram o jogo para 21 horas. É tudo ou nada para o Guarani hoje à noite contra o Oeste. Mas um Guarani diferente do que perdeu para o Corinthians na última rodada deve entrar em campo em Itápolis. A primeira mudança é no gol. O goleiro Renan volta a defender o Bugre depois de ficar fora contra o Corinthians por razões contratuais. Outra novidade importante é a entrada do lateral Osiel no lugar de Boiadeiro, que sentiu uma lesão no tornozelo e foi vetado pelo departamento médico. O técnico branco não vai poder contar com Ademir Sopa, que foi suspenso, e deve escalar o Wellington Monteiro para seu lugar. O treinador ainda surpreendeu ao relacionar Siloé para a partida. O atacante ainda não se recuperou totalmente de lesão, mas se colocou à disposição do treinador bugrinho. Se vencer hoje, o Guarani vai a 12 pontos e não consegue sair da zona de rebaixamento, mas fica apenas a 1 ponto do Ituano, o primeiro time fora da zona de degola. Agora, Marquinhos, o Siloé vetado pelo departamento médico, que ainda não o liberou, mas o branco relacionou o jogador. Tem alguma explicação? Qual que é a estratégia? O que estaria pensando em levar para o banco um jogador que não tem condições de atuar? Olha, Batista, a situação do Guarani, a vitória ela tem que acontecer a todo custo. É uma situação emergencial que está acontecendo com o Guarani. Eu, particularmente, não acredito na entrada do Siloé, né? Até porque o jogador, como o próprio Branco disse, está voltando de contusão, tem aquela história da musculatura, não pode se forçar muito o atleta, pode arrebentar, mas ele está indo para o sacrifício. Eu, particularmente, acho que ele não vai para o jogo, está relacionado pelo técnico branco para voltar a ter ambiente, aquela coisa toda, ficar em convívio com os outros atletas. Agora, nas demais posições, eu acredito que ele tem 2 dúvidas, viu, Batista? Uma, Michel Eloy ou Wellington Monteiro, porque o Sopa não vai para o jogo. E a outra mudança, se ela acontecer, a não presença do Thiago Gentil, que não treinou nos 2 últimos dias por conta de uma contusão no joelho. E se o Thiago não jogar, a opção para atuar ali no meio-campo como 4º homem é o Cadu. E na frente o Ronaldo Mendes e Fernando Gaúcho. Ô, Boiadeiro, você na sua carreira já viveu alguma situação parecida com essa que está vivendo o Guarani na competição, o último colocado? Situação difícil, né? Acho que para nós jogadores, acho que é uma situação muito complicada.
E primeira vez que eu estou vivendo uma situação dessa, de estar na última colocação. Mas a gente tem conversado bastante ali, nós jogadores, porque onde tiver esperança a gente vai em busca disso. Eu acho que mais nada do que justo a gente lutar e brigar ali dentro de campo para conseguir tirar o Guarani dessa situação. O futebol é uma caixa de fazer louco, não tem, enfim, nada que de repente não possa acontecer no futebol. Quando você acha que vai acontecer, não acontece, assim como também quando você acha que vai acontecer, acaba não acontecendo. Estou falando porque o Guarani nos últimos 28 jogos ganhou 3 e agora em 5 tem que ganhar 4. Os matemáticos estão falando aí em 18 pontos, mas eu acho que para escapar com 18 pontos precisaria de 6 vitórias. E o Guarani, se ganhar 3 jogos, chega a 5 vitórias, não vai chegar a 6. Então, para não correr risco, precisaria ou de 3 vitórias ou um empate, ou então até mesmo 4 vitórias. Então, o que leva vocês a acreditarem de que o Guarani vai conseguir 3 vitórias ou 4 vitórias em 5 jogos, sendo que em 14 rodadas conseguiu só 2 vitórias? Eu acho que o foco a gente não pode perder, né? Eu acho que se você tirar, teve exemplos aí anteriores do Fluminense, se eu não me engano, acho que foi em 2009, que praticamente já estava rebaixado, mas ali o grupo se fechou e deram a vida e conseguiram escapar. E nós jogadores, a gente tá nesse intuito também, de se fechar ali, de buscar algo a mais ali, porque agora o momento não é dar 100%, o momento é dar 200%. Dependendo dos problemas que tem hoje, acho que a gente tem que se abraçar essa causa aí para tirar o Guarani dessa situação. O Boiadeiro, explica pra gente, na verdade, né, essa contusão que você tem, porque é uma peça importante, a gente conversava com o Boiadeiro até fora do ar, Batista, é o melhor momento, né, dele com a camisa do Guarani, e agora está de fora. No jogo contra o Corinthians, no lance ali com o Danilo, quando eu fui pular para tirar a bola, quando eu fui botar o pé no chão, meu pé deu um entorse no tornozelo. Aí acabou atingindo a fíbula. Aí ontem eu fui fazer um exame, aí chegou a dar um edemazinho na fíbula. Aí eu fiz outro exame e vou pegar o resultado hoje, 3 horas, porque estava com a suspeita de uma fratura na fíbula. Mas você teve uma contusão já, né? Fíbula é o antigo perônio, né? O osso mudou de nome, é um negócio impressionante. Ela falava, é o seguinte, ele teve uma contusão na cabeça do perônio. Onde que é essa cabeça do perônio? Aí mudaram o perônio e aí começaram a não usar mais essa nomenclatura, né? Cabeça do perônio. Porque senão ficaria a cabeça da fíbula. A fíbula não tem cabeça, não é isso? Eu não sei se a fíbula tem cabeça, mas eu não sei se ela pensa. Mas e aí, Boi? Essa história, em relação até mesmo, você já teve essa contusão, né? Tive essa lesão por estresse em 2007. Entendeu? Aí o médico pediu essa ressonância para saber se realmente só o edema ou se teve a lesão novamente, através dessa torção que eu tive no tornozelo. Boiadeiro, agora com relação ao time do Guarani, o Branco ainda não repetiu a escalação nenhuma vez praticamente no campeonato, e o Zé Teodoro, quando tinha chegado, também não conseguiu repetir. Isso atrapalha o jogador, essas várias mudanças. Tudo bem que a gente sabe que o time não está ganhando, e o técnico está lá também para mexer e tentar fazer alguma coisa dar certo. Mas atrapalha um pouco, na sua visão, poderia tentar manter uma base para adquirir um entrosamento para o time ficar um pouco mais fechado, ou essas modificações que o Branco faz todo jogo são necessárias realmente, na sua opinião? Na minha opinião, acho que todo treinador, ele sempre procura a melhor formação para conseguir o objetivo que é a vitória. Mas só que o Guarani em si, acho que faltou assim, um pouco de planejamento. Tá entendendo? Aí, se você no começo não tiver um planejamento, isso aí com certeza você vai sentir durante a competição. E mais um campeonato paulista, que é um campeonato muito difícil. Como a gente fala, que é um mini brasileiro, um campeonato paulista. Entendeu? E isso daí o Branco sempre está procurando, como o Zé também procurou, sempre tá procurando a melhor formação para executar no jogo, para conseguir o resultado positivo. E nisso sempre estava chegando jogadores durante a competição. E isso daí acaba dificultando um pouco até o trabalho mesmo de um treinador, de uma comissão, porque você tem que preparar o jogador, tem que deixar em condição fisicamente, preparado, e depois você tem que ainda conhecer os jogadores, porque o Guarani mudou tudo. Do ano passado para cá mudou tudo. Entendeu? E o treinador está procurando um melhor entrosamento para conseguir as vitórias. E quando a vitória não vem,
com certeza vai ter as mudanças. Isso aí Você é vê fato. que o Boiadeiro tocou num assunto importante, Batista. Só um comentário. Por exemplo, planejamento. A maioria dos contratos termina agora no final do Paulista. E depois, tudo bem, Campeonato Brasileiro, tem 2 rodadas antes da Copa das Confederações, mas se não tiver um planejamento também para o brasileiro, o Guarani vai sofrer a mesma coisa que está sofrendo no Paulista. Olha, o Guarani cometeu uma série de erros. O Boiadeiro tem razão, faltou planejamento, vinha numa situação bastante complicada politicamente, o antigo presidente renunciou, Álvaro Negrão só assumiu depois, no final de janeiro, né? Quando Ele foi? assumiu dia 1º de janeiro, Dia né, 1º de Batista? janeiro. Mas a antiga diretoria saiu no final do mês de outubro. E mais do que ter feito alterações, modificações, e é verdade, na 14ª rodada, 13ª rodada chegando jogador, o Guarani fez uma mudança com o campeonato em andamento. Quer dizer, começou com o treinador, Zé Teodoro, aí teve uma alteração, uma modificação até do grupo de empresários que estava lá ajudando, colaborando, enfim, participando da montagem do time. E aí jogadores começaram a chegar, então uma confusão muito grande. O próprio Branco, né, não tinha conhecimento, tendo contato com o Campeonato Paulista. O próprio Isaías Tinoco, que passou a vida inteira no Rio de Janeiro, não tinha conhecimento e não tem conhecimento do Campeonato Paulista. Então, uma série de equívocos e de erros que acabaram levando o Guarani direto para o rebaixamento. Se conseguir escapar, será um milagre. Todos os números são contrários à permanência do Guarani na Série 1 do Campeonato Paulista. Então, o que eu acho que o Guarani tem que fazer, independentemente de permanecer ou não? Teria que começar agora um planejamento para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro para não cometer o mesmo erro que cometeu no Campeonato Paulista. Porque o Guarani fez ali uma receita de bolo. A receita que o Guarani utilizou é a receita perfeita para quem quer ser rebaixado. Então o Guarani fez a lição inteira, de ponta a ponta, do começo ao final, para conquistar, entre aspas, o rebaixamento. Um rápido intervalo, voltamos já já.